Olá, eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. No Fontes Franciscanas de hoje eu quero falar sobre o ministério da pregação. Todos nós sabemos que o pregador por excelência é o bispo. Este tem a função de transmitir os ensinamentos de Cristo fielmente, sem risco de cometer nenhuma heresia ou de falar alguma bobagem que esteja em desacordo com o magistério da Igreja. Mesmo assim, se alguns bispos nos decepcionam, e às vezes nos decepcionam muito em questões de liturgia e de apoio a movimentos comunistas e ao PT, que é a própria encarnação do mal, não é verdade? É porque eles estão sujeitos a falhar também na pregação, pois são seres humanos. Os bispos contam com a ajuda dos padres para o serviço, o ministério da pregação. Os padres são pregadores assistidos pelos bispos, mas infelizmente acabam falando às vezes tanta bobagem que até Deus duvida. Já estive em missa em que no meio da homilia deu vontade de ficar de pé e gritar para o padre: cala tua boca porque você já está excomungado. Mas claro que eu não o fiz em respeito à pessoa do sacerdote. Me contive, controlei a minha santa ira. Se os bispos estivessem por dentro das bobagens que dizem e fazem certos padres, talvez a coisa funcionasse. Mas sabemos que, além do fato das dioceses em geral serem muito grandes, há também os casos em que o bispo fica sabendo dos abusos e faz vista grossa. E num terceiro grau temos os pregadores leigos. Então vemos o bispo, o padre e o leigo, né? Se o bispo, que é o pregador por excelência, pode acabar, mesmo que sem querer, ensinando algo errado, e os padres, que são seus auxiliares, às vezes estão mergulhados por culpa própria ou não no marxismo cultural e na teologia da libertação, cometendo assim inúmeros erros em suas pregações, o que pensar então de um pregador leigo, não é mesmo? Mas por incrível que pareça, tem pregador leigo que dá um banho, como se diz lá no sul, em muito bispo e padre por aí. E sabe por quê? Por causa de seu zelo com o ministério da pregação, pelo seu cuidado e amor à Igreja de Cristo e ao magistério. Esses pregadores leigos, tirando raras exceções, se entregam totalmente aos estudos espirituais, livres de qualquer outra ocupação. Leem o catecismo, o Código de Direito Canônico, as encíclicas papais, além, é claro, das Sagradas Escrituras. E têm uma vida de oração e ascese. Foram escolhidos por um grande rei para transmitir aos povos as palavras recebidas de sua boca. E a estas palavras não acrescentam seus caprichos, suas ideologias político-partidárias, nem nada nesse sentido. Deixam-se guiar pelo Espírito de Deus, ao invés de serem conduzidos pelos seus próprios desejos, procurando se afervorar primeiro por dentro, para não proferir palavras frias. Claro que existem exceções também, né? Mas eu já ouvi palavras de sabedoria de pregadores simples, pobres, idosos, semi-analfabetos, mas que foram de uma edificação tão grande e teologicamente tão em comunhão com a igreja de sempre, que as palavras, apesar de estarem saindo de seus lábios, pareciam estar descendo do céu, trazidas por um anjo, para que a vontade de Deus fosse manifesta. Por outro lado, já ouvi pregações de padres tão frias, tão vazias, tão fora de propósito, que cheguei a pensar que estava numa agremiação, numa associação de moradores, numa reunião de condomínio, numa reunião do MST, ou seja, em qualquer lugar menos na Igreja Una, Santa e Católica.
O que precisa ficar bem claro é que se o pregador for católico, ou seja, se ele estiver em comunhão com a igreja, ele será assistido pelo Espírito Santo e a pregação será frutuosa, seja ele um bispo, um padre ou um leigo. Muitas pessoas procuram pelo padre fulano ou pelo padre beltrano, pois são famosinhos da internet, aparecem na rede Globo Lixo, né, Globo Lixo e assim por diante, ao invés de procurarem por pregadores santos, que por sua vida e testemunho irão transmitir ao povo os ensinamentos do coração do próprio Deus. E não vender uma imagem sua de menino bonitinho, né, de boy, de alginho no cabelo, um subproduto de uma sub-religião ou de um falso Deus, paz e amor bicho, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. São Francisco de Assis, ele era diácono, né? Um diácono que fazia pregações belíssimas, né? Então não é porque a pessoa é um bispo que ela não erra. Não é porque é um padre que não erra, né? E não é porque é um leigo, às vezes semi-analfabeto, que você não vai aproveitar nada daquela pregação. Então, para que a pregação seja boa, é necessário que o pregador verdadeiramente seja católico. Não da teologia da libertação, não marxismo cultural, não cheio de modernismos, etc, etc, querer entrar com o Santíssimo num drone, né? E coisas nesse sentido. Mas se ele for católico de verdade, será realmente inspirado pelo Espírito Santo e a pregação será frutuosa. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Também clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você nos ajuda a evangelizar. E amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, tem oração nova aqui no canal. Não perca!